Bom dia pessoal, bem-vindos ao terceiro anel e a mais um vídeo de reação de uma conferência de imprensa de José Mourinho. Desta vez, toca-nos analisar as palavras do Special One após o empate com o Sporting. Se também estás curioso para saber o que é que o Special One tem para dizer, fica a ver este vídeo. Pois é, meus amigos, o nosso Benfica empatou com o Sporting e há quem diga que não merecia ter empatado, há quem diga que merecia ter ganho. Mas aqui no futebol não se trata de merecer e sim de ser eficazes. Vamos então ouvir o que é que José Mourinho tem para dizer sobre esse mesmo empate em casa, a contar para o campeonato que pode ter complicado e bastante as contas para o título. Uma questão por jornalista, conforme disse ontem, ok? Obrigado. Muito boa noite, José Mourinho, estamos em direto na BTV. Peço-lhe uma análise a um jogo que, não sei se concorda, teve duas partes distintas, ou se calhar ali a partir dos 30 minutos de jogo mudou, não sei se concorda. A partir dos 30 concordo. Duas partes é sermos demasiado simpáticos com o Sporting e um bocadinho antipáticos com os nossos. Acho que começámos mal e por nós começarmos mal, o Sporting consequentemente começou bem. Marcámos um autogol. O gol do Luís Soares é um autogol que me chateia sobremaneira, porque, como sempre, trabalhamos a construção, fazemos a construção de maneiras diferentes consoante o adversário, o modo como o adversário pressiona. E no nosso trabalho havia uma regra que era nada de triângulos em zona baixa, nada de triângulos entre o guarda-redes e o médio. Martelámos muito sobre isto, trabalhámos as outras maneiras de construir. Primeiro pontapé de baliza que tivemos, autogol. E depois, obviamente, que há ali um período em que estamos mal, em que perdemos muita bola, onde a equipa estava a sentir a pressão do resultado e do mau início, e voltámos a perder mais algumas bolas em zona baixa. Depois há uma boa reação ao golo. E os últimos 10, 15 minutos da primeira parte são um bocadinho já o preâmbulo daquilo que ia ser a segunda. Na segunda parte fomos mais fortes, fomos dominadores, não tivemos uma única situação de perigo na nossa área. Se não me engano, tivemos um único pontapé de canto já ao minuto 90 e qualquer coisa. Dominámos, obviamente que num jogo desta dimensão contra um adversário tão bom como o Sporting, obviamente que não íamos ter 5 ou 6 ou 7 oportunidades gigantes de golo, mas a bola parada em que o Rios cabeceia de fora para dentro, normalmente dentro faz golo, foi o Luís Soares que tirou. Depois o remate do Rios de pé esquerdo, na diagonal em que eu estou, a bola parece que vai dentro e depois faz a curva para fora. Temos mais outra do Alster, temos algumas recuperações com transições perigosas. Na segunda parte fomos francamente melhores. Depois, quando entra o Ivanovic, entra para esticar um bocadinho, para esticar e para ir à procura de profundidade, fresco, e depois ficamos com os jogador a menos, e com os jogador a menos depois, obviamente, que o jogo nos últimos 6 ou 7 minutos que o árbitro deu já teve outro cariz. Ora, vamos aqui por partes. Aqui a primeira análise ao lance do golo. Aqui José Mourinho a talhar bem o que é que não se pode fazer numa partida de futebol, mas infelizmente isto é o que a gente tem visto no nosso Benfica, estas saídas de bola. O Benfica parece sempre esta necessidade de sair a jogar pelo corredor central, não é expedito, não é capaz de meter uma bola para a frente em termos de pressão e acaba por pecar, e evidentemente depois o Sporting aproveita bem, logo ao minuto 12 adianta-se do marcador. Mas depois a análise de Mourinho é bastante boa, o Benfica acaba por dominar toda a partida, no entanto é um domínio pouco consequente. O Benfica realmente remates de perigo tem 2, para além do golo, e é pouco. Eu sei que é o Sporting e concordo com o Mourinho, isto não é aquelas partidas que vais ter 5 ou 6 ou 7 ou 8 oportunidades de golo se calhar, mas o Benfica tinha que ter feito mais, porque ao fim e ao cabo este empate beneficia mais o Sporting propriamente o Benfica, porque é o Benfica que está atrás na classificação e não o contrário, ou seja, a jogar em casa contra o segundo classificado, sendo que eles estão 3 pontos à nossa frente, tínhamos a obrigação de ganhar, até porque se o Futebol Clube do Porto ganhar amanhã vamos ficar a 8 pontos do líder do campeonato. José Mourinho, viva. Boa noite, Alexandre Candeias, em direto na Sport TV+. Gostava de questioná-lo, mais do que a partir dessa tal meia hora, na segunda parte parece-me que o Benfica acerta muito bem a pressão que faz sobre os jogadores do Sporting. O Sporting gosta muito de sair a partir de trás. Perguntar-lhe se isso foi o ponto fulcral para que o Benfica, nessa segunda parte, fosse tão dominador como foi. Acho que sim. Nós, na primeira parte, já na parte final, já estávamos a interpretar um bocadinho melhor.
Quando faltavam ali 10 minutos para o fim da primeira parte, pedi ao meu analista que me fosse para o balneário e que me preparasse 2 ou 3 imagens que eu tinha selecionado durante a primeira parte. Mostrámos aos jogadores como é que tínhamos que ajustar a pressão e acho que sim, acho que eles interpretaram bem. Depois quando tens gente como o Barreiro, como o Rios, que é gente muito forte na pressão, são jogadores com intensidade, nós controlamos bem ali naquela zona. Não há muito a dizer, o Benfica a partir do golo, aliás, Amorim já tinha respondido a isto, aqui só está a responder o como é que isso aconteceu, mas o Benfica foi claramente dominador, até porque o Sporting na segunda parte não faz um único remate, nem à baliza nem fora, o Benfica a segunda parte joga praticamente sozinho, mas uma vez mais consegue desmontar o meio campo do Sporting, consegue controlar o jogo, mas não consegue marcar mais nenhum golo. O golo do Benfica é aos 26 minutos, o Benfica joga mais de 1 hora e um quarto, se contamos os descontos da primeira e da segunda parte, contra o Sporting. É um facto, pois no final joga aquele período com menos um jogador, mas não consegue fazer um golo num jogo que precisava de ganhar em casa. José Mourinho, boa noite. Tem alguma explicação, ou se conseguir já perceber dos jogadores, porquê é que acontece aquele início de jogo assim? Parece que a bola tinha piques e era difícil os jogadores do Benfica controlar, e depois de um momento para o outro o Benfica começa a jogar. Sem assim nenhuma explicação visível. A questão, e eu já lhes pus essa questão, é por que razão é que eu tinha posto como regra fundamental não fazer, por que razão é que fizeram. Depois a tremedeira, depois tudo o resto que é uma consequência, porque eles sabem que erraram. O guarda-redes sabe que errou, o Enzo sabe que errou, o António sabe que errou. Houve ali não foi só na construção do gol do Sporting, mas houve depois mais uma ou duas muito parecidas, e obviamente que depois tu também sentes, em algum momento, quem está lá dentro sente um bocadinho também a reação do público, que percebe que as coisas não estão a correr bem, e houve alguma intranquilidade ali. Eles depois acalmaram. Obviamente que o gol do empate volta a pôr as coisas no patamar zero, e também no patamar zero emocional. Eles depois já se recompuseram. Na segunda parte foi tudo com muito mais confiança. Também não tivemos nenhum pontapé de baliza, porque o Sporting não fez nenhum remate à baliza, mas jogámos não quero dizer no meio campo adversário, mas pelo menos em 2/3 de campo, e o Turbino não toca na bola. Mas o problema é que, assim, se isto tivesse sido o primeiro erro da temporada, o problema é que o Benfica neste momento, pois, já está a 6 pontos do primeiro lugar e fruto de muitos erros individuais. É sempre erros individuais, não é sempre os mesmos jogadores. Evidentemente, se esse jogador não jogaria no 11, o problema é que ontem foi o Enzo, na Madeira foi o Otamendi. Há sempre um erro individual não forçado muitas vezes, ou seja, é verdade que há a pressão do adversário, ali também uma ratice, uma inteligência do Yulman em roubar a bola. Mas são os jogadores profissionais e segundo José Mourinho treinou-se isso durante a semana para que não acontecesse, e acontece logo aos 2 minutos de jogo. Já tinha acontecido um lance bastante semelhante onde temos um erro individual que por pouco não deu gol, porque o Turbino faz uma boa defesa com as pernas. Olá, boa noite. José Mourinho, Carlos Albuquerque, estamos em direto na RTP Notícias. Gostava de lhe perguntar se este empate que o técnico do Sporting considerou como aceitável e justo se coloca em causa as aspirações do Benfica em matéria de conquista e de ambição de conquistar o título. Não, obrigado. Não. O Rui normalmente é super correto nas análises que ele faz. É difícil para um treinador dizer que o adversário foi mais forte e merecia ganhar, mas também aceito que ele tenha dito que o resultado se aceita, porque o Sporting é uma equipa que teve dificuldades, mas que nunca perdeu a sua estabilidade. Tem um banco fortíssimo que faz modificações que tentam mudar o cariz do jogo. Você viu, por exemplo, que eu, quando tenho o Enzo com câmaras e que tem que sair, entrou o Manu, que claramente evidenciou as dificuldades que ainda tem neste momento. O Sporting fez o jogo que conseguiu fazer contra nós. Eu não acho que eles tenham vindo aqui para empatar, honestamente não acho. Acho que foram condicionados e que depois saem com o empate que lhes satisfaz, mas não penso que eles tenham vindo aqui jogar para o empate, não penso de todo. Eu considero-me na luta. Pode ser uma luta desigual, mas considero-me na luta. Estamos a 3 pontos do Sporting, estamos a quantos do Porto? A 5, né? Estamos a 5 do Porto com um jogo a mais, que se pode transformar em 6, 8 ou continuar em 5, mesmo que sejam 8. Considero que a equipa está cada vez melhor. A equipa tem as suas limitações, mas vai crescendo e vai tentando esconder as suas limitações, mas a equipa é uma equipa, joga como equipa, interpreta o jogo como equipa, sabe afrontar as dificuldades e os momentos maus como
como equipa, e fundamentalmente acho que esta semana parecia que o Sporting vinha aqui, e não digo isto com respeito pelo Sporting de todo, que o Sporting foi extremamente correto na maneira como falaram e como se apresentaram, mas parecia que menos de 5 era bom para nós, parecia que éramos uma equipa de coitadinhos, parecia que a segunda equipa do Sporting vinha aqui à luz e ganhava fácil. Enfim, não foi assim. A nossa equipa tem as suas limitações, sim, mas é uma equipa séria, é uma equipa que cresce. Isto é verdade, meus amigos. Aliás, a gente propriamente na divisão da partida tinha visto aqui no canal que tínhamos dito que o Sporting era a equipa que estava a jogar um futebol mais consistente e era claramente favorito, estava a jogar bom futebol, estava a apresentar bons números, estava a ganhar os jogos praticamente todos, até com um futebol mais consistente que o Futebol Clube do Porto, e realmente o Benfica conseguiu condicionar o Sporting de tal forma que não conseguiu apresentar o seu futebol. Agora, o problema é que acabámos por empatar. É um facto que ganhámos um ponto potencialmente ao primeiro lugar, mas o primeiro lugar ainda terá que jogar amanhã e assim sendo pode mesmo ganhar e ficar a 8, mas lá está, isto é tudo questões hipotéticas. Um treinador não se pode dar como derrotado quando a 13ª jornada neste preciso momento está a 5 pontos do primeiro lugar. Depois, realmente, se o Porto ganhar, ficaremos a 8 e é muito complicado, mas impossível não é. Aliás, já se viu derrocadas bem maiores na história do futebol. Não é o normal, mas pode acontecer. Lá atrás, por favor. Bem. Boa noite, Mister David Silva, mais futebol. Não pude deixar de reparar que Rodrigo Rego passou de titular a não ter nenhum minuto. Achou que não era o jogo adequado para esse jogador e também para mais jogadores da formação do Benfica? Rodrigo Rego passou de andar escondido no Sub-23 e na equipa B e nunca ser chamado a uma seleção nacional, de ter 0 internacionalizações, passou daí a numa semana jogar no Benfica, na Champions League, na Taça de Portugal e no Campeonato Nacional. Essa é a trajetória do Rodrigo Rego que merece ser realçada. Não. Isto realmente é uma pergunta que não faz grande sentido agora. O José Mourinho ainda vai ter que justificar todas as semanas se este jogador é titular, se este jogador tem minutos. E evidentemente não podem jogar todos. Ele achou que este era o 11 mais competente. Aliás, o problema do Benfica não foi a exibição. Não era se o Rodrigo Rego estivesse em campo que não se tinha cometido aquele erro, ou que o Benfica tinha marcado mais golos. Aliás, o modelo tático do Mourinho foi suficiente para desmontar o Sporting. O problema, na minha opinião, e já disse isso ontem no vídeo de análise do jogo, é que faltou alguma ambição no final. Mas eu acho que quando o Benfica tentou imprimir mais velocidade e um pouco mais de ambição com a entrada de um extremo, depois acaba por se dar aquela situação do Prestiani e condicionar a equipa, e ele aí já não ia arriscar, evidentemente, a jogar com 10 contra o Sporting. Uma derrota ontem tinha sido um ponto final nas aspirações de qualquer coisa, porque aí já não estaríamos a falar apenas da distância para o Porto, mas também da distância para o Sporting, que seriam duas equipas para recuperar. Boa noite, José Mourinho. Madalena Salles para o Unal. Receio que este empate possa ter impacto na equipa do Benfica para o próximo jogo, que é contra o Prato Champions frente ao Nápoles. Não penso que tem impacto. Se o Sporting era uma equipa difícil, o Nápoles também é uma equipa muito difícil, com um treinador que eu conheço bem e que é um grande treinador, um grande estratega que prepara as suas equipas muito bem. Será seguramente um jogo difícil para nós, mas não vejo como é que o jogo de hoje possa ter algum impacto. Se pode ter algum impacto, será o impacto da positividade, o impacto de uma equipa que mesmo em situação difícil consegue sair dela e consegue entrar no jogo e depois consegue dominar o jogo e partir de uma situação de desvantagem e chegar quase à vitória. Penso que só podem ser coisas positivas deste jogo e nenhuma negativa. Eu, por acaso, aqui estou um bocadinho em desacordo com o Mourinho, tenho que dizer. Aliás, eu disse ontem no Watch Along, aqui se o Benfica tivesse ganho, levava aqui um plus emocional por ter ganho ao Sporting, uma equipa claramente que vinha num bom momento e superior ao do Benfica, e ter conseguido passar esse Golias, digamos assim, porque como o Mourinho disse bem, toda a gente dizia que o Sporting vinha à luz, fazer farinha do Benfica seria importante. No entanto, também não é o fim do mundo. Eu percebo o que é que o José Mourinho quer dizer. O Benfica entrou mal no jogo e conseguiu dar a volta a essa situação, e isso pode ser importante para os jogadores perceberem que realmente é possível dar a volta, mas ficou aqui algo por fazer. Se o Benfica tivesse ganho ao Sporting, ia claramente com um plus por essa partida do Nápoles. Boa noite, Nuno Chaves para a CNN. O José Mourinho faz a primeira alteração aos 81 minutos, queria perceber porque é que mexeu tão tarde, até porque já falou aqui que alguns jogadores já vinham demonstrando alguns problemas físicos, como o Rios, por exemplo. Obrigado. O treinador sou eu que decido, sou eu que leio o jogo, sou eu que tomo decisões
e estou absolutamente convencido. Não posso fazer aqui o idiota e dizer que ia ganhar o jogo se tivesse 11 contra 11 até ao fim. Não vou fazer o idiota, porque a minha missão é mais difícil do que dos comentadores que fazem sempre o fenómeno. Eu, infelizmente, não posso fazer sempre o fenómeno. Estou convencido que as substituições foram feitas no momento certo para serem feitas. Estou convencido que o Prestiani entra quando o Fresneda já está com alguma dificuldade e que já está com um cartão amarelo, e leva depois com um jogador de 1 contra 1 que nós pensávamos ser dominadores na parte final. Entra o Ivanovic, que é um jogador de profundidade, é um jogador que não tem qualidades para baixar, não tem qualidades para jogar a bola no pé, não tem qualidade para ligar o jogo como o Pavlidis tem, mas depois tem qualidade para atacar espaço, e nesta parte final do jogo era aquilo que nós tínhamos preparado para fazer. Repito, não quero ser idiota e dizer que nós íamos ganhar, mas fiz as substituições certas na hora certa, sem perder nunca o equilíbrio da equipa, porque era importante não perder o equilíbrio. E é uma coisa que às vezes as pessoas têm uma certa tendência a errar na maneira como olham para a coisa. Quando a equipa está bem, quando a equipa está superior, quando a equipa é aquela que está mais perto de ganhar, quando um treinador anjinho é pressionado por ideias como a sua, ou de alguém que lhe telefonou a dizer para você me fazer essa pergunta, às vezes estragam aquilo que está bem. E é preciso ter tranquilidade, saber estar com tranquilidade no jogo, ler as coisas bem e fazer aquilo que o treinador acha que é a coisa correta a fazer. Record. Uma coisa é certa, eu percebo o que é que o jornalista pergunta, e a grande maioria dos adeptos esqueça-se sempre, porque o treinador não conseguiu ganhar ou estava a perder, porque é que não faz mais substituições, mas é um facto que a gente vai olhando ao longo dos anos, e quer seja Roger Schmidt, quer seja Bruno Lage, quer seja José Mourinho, mas quando olhamos para o futebol internacional, olhamos, eu dou sempre estes dois exemplos, Ancelotti ou Guardiola, ou até mesmo Klopp, são grandes treinadores, estamos a falar de treinadores experientes, não têm tendência a mexer muito na equipa, logo numa fase atempada da partida, e deixam muitas vezes as substituições para o final, mesmo tendo 5 substituições para poder fazer. Já Zidane era a mesma coisa, muitos, já não vamos falar dos treinadores italianos, que esses muito ou pouco ou nada mexem a ser para pôr mais jogadores defensivos, mas realmente até os treinadores de elite, vários deles que ganharam todos os títulos e mais alguns, têm muita dificuldade em fazer substituições. Estes treinadores da nova geração têm mais tendência a alterar a equipa, mas lá está, como o José Mourinho diz, ele é que é o treinador, ele é que sabe ler o jogo, ou pelo menos ele não vai ser condicionado pela opinião nem dos adeptos nem dos jornalistas, e lá está, e isso depois é a opinião dele. Mister, boa noite. Rita Olá. Pires, Jornal Record. Lembrou antes deste jogo que já jogou uma infinidade de derbys por todos os países por onde passou. Gostava de o convidar a responder a esta pergunta. Se tivesse de fazer um ranking, em que posição colocaria este derby em termos de qualidade futebolística? Não sei quantos é que joguei, se calhar joguei 100 ou 200, não faço ideia. Não sei. Em Inglaterra era derby todos os fins de semana. Chelsea, Tottenham, Chelsea, Arsenal, Chelsea, Fulham, Chelsea, é sempre derby. No Chelsea era sempre derby. No Inter também fiz uns tantos. Em Madrid, outros tantos. Não sei. Acho que foi um bom jogo. Qualidade, coisas maravilhosas, golos maravilhosos. Não houve assim nada de mágico, mas acho que foi um jogo bom, um jogo competitivo, um jogo com um árbitro que cometeu poucos erros, na minha opinião, erros decisivos no jogo nem os cometeu. Cometeu erros, na minha opinião, no critério dos cartões amarelos, e não falo do Prestiani porque é capaz de ser mesmo cartão vermelho. O critério dos amarelos, mas era uma coisa que eu já estava à espera, porque há um jogador de Sporting que é intocável, manda no jogo, faz as faltas que quer, puxa adversários, é intocável, e mais uma vez sai do jogo sem um único cartão amarelo. Relativamente a esse jogador do Sporting, é que há uma dualidade de critérios muito grandes, mas o árbitro teve bem. Eu já brinquei inclusive com ele a dizer-lhe que amanhã pode sair à rua, que nem sportinguistas nem benfiquistas o vão chatear. Últimas duas questões. Isto é assim, no futebol há sempre estes jogadores com uma aura estranha, né? Que as pessoas se queixam como é que é possível, faz faltas e faltas em todos os jogos e nunca leva amarelos. Aliás, aqui a gente queixa sempre, o Yulman faz faltas, mas não é o primeiro a acontecer. Já tivemos jogadores no Benfica que também pareciam intocáveis, que nunca levavam amarelos, ou no Porto, e também vemos no panorama internacional, há aqueles jogadores que têm uma aura, parece que
sei lá, passam incómodos pelo jogo. Fazem faltas e por ter essa aura, por ter essa forma de comunicar com os árbitros, acabam por ter ali uma parceria, digamos assim, quase estratégica com os árbitros e nunca vêem amarelos. Mas eu, sinceramente, assim, o vermelho do Prestano eu entendo e até concordo, porque lá está, o Benfica precisava de parar aquela jogada. Não acho que o Sr. António Nobre tenha tido impacto direto no resultado. Podia ter mostrado mais amarelos a alguns jogadores do Sporting, talvez. Se calhar houve ali um ou outro amarelo ao Benfica que me pareceu um bocadinho excessivo, mas lá está. Não acho que tenha sido pelo árbitro que o Benfica empatou o jogo de todo. A bola. Boa noite, José Mourinho, Nelson Feiteira na bola. Já senti um pouco, penso eu, da resposta que me vai dar, mas durante esta semana o facto de ter atribuído um favoritismo muito grande ao Sporting provocou alguma sensação de revolta, se posso falar na expressão, no balneário, que ajudou realmente a resolver os problemas e a que a equipa se transcendesse um pouco? Não. Como eu dizia, o Sporting foi sério, o Sporting foi lúcido, o Sporting sabia que não ia ser fácil. Não houve nenhum jogador de Sporting, não houve nenhuma intervenção do Rui com língua grande a dizer que vinham aqui passear e levar os 3 pontos com tranquilidade. O Sporting foi respeitoso, o Sporting foi um bom adversário. Depois é como eu dizia ao seu colega anteriormente, uma coisa é jogar e outra coisa é comentar quem joga, outra coisa é treinar e decidir e outra coisa é comentar quem treina e quem decide. E muito honestamente, comentar é fácil. Comentar é fácil. Eu, se fosse comentador, também ia ser um bom comentador, com um bocadinho mais de respeito, por jogadores, por treinadores, mas eu acho que também podia ser um bom comentador sem ser desrespeituoso e às vezes até um bocadinho. É melhor eu não adjetivar. Ficamos por aqui. Fechamos com É assim, eu percebo perfeitamente o que é que o José Mourinho está a dizer. Evidentemente, eu também faço aqui a minha análise, muitas vezes critico Mourinho, ou critico Elage, ou critico Schmidt, critico os jogadores. É muito fácil criticar, aliás, analisar é o mais fácil. A gente estar aqui a dizer que o Enzo não devia ter cometido aquele erro, ou que o Turbina devia ter passado ao Enzo sobre pressão, é fácil, nós não estamos lá dentro. A gente estar aqui a dizer que devíamos fazer esta substituição ou aquela, é fácil, é a nossa leitura do jogo, mas nós não acompanhamos o jogador durante a semana, nós não temos acesso à data, ou seja, aos dados durante o jogo, como tem os analistas que o Mourinho fala que tem no banco e que todos os outros treinadores têm, aliás, e nós criticamos aqui o Benfica, como os adeptos do Sporting criticam o Sporting, como os adeptos do Porto criticam o Porto. Isto é o mais normal do mundo. Ser o comentador é o mais fácil do futebol. O adepto e o comentador têm sempre o papel privilegiado. É como jogar o Totobola à segunda-feira. Ao fim e ao cabo já estão a analisar o que é que aconteceu e muitas vezes nem tentam perceber o porquê que aconteceu. E claro, que é assim, nós no Benfica há uma exigência grande e queremos ganhar sempre, ainda para mais, quando temos um jogo onde claramente, na minha opinião, fomos superiores e estávamos à espera do melhor resultado. Infelizmente não aconteceu. jogo. Boa noite, Nuno Vieira Rodrigues, o jogo. O Prestiani é o 17º jogador mais utilizado do plantel e já leva 5 cartões amarelos e um vermelho esta época. Esta agressividade vê como uma vontade de mostrar serviço e acredita que pode moldar para no futuro não prejudicar a equipa nestas situações? Dos outros cartões, não sei se foram já comigo aqui ou não, se foram não me lembro. O cartão de hoje é um cartão importante. É uma ação importante, num jogo importante. Se você se recordar, nós perdemos aqui 2 pontos contra o Rio Ave porque não fizemos uma falta na última jogada do jogo e numa transição. A mesma coisa contra o Casa Pia. E num jogo contra grandes jogadores, num jogo contra uma equipa fresca. Porque o Sporting depois mete Kenda, Alisson, Ioannidis, mete aquela rapaziada toda fresca e um jogo que o Benfica está quase a ganhar, não pode perder. E numa situação de contra-ataque daqueles, o Prestiani faz a falta, não com a intenção de magoar, não com a intenção, obviamente, de levar o vermelho, com a intenção de fazer uma falta que parasse um contra-ataque. O capitão do Sporting, por exemplo, na primeira parte, faz uma falta exatamente igual, a única diferença é que agarra, não lesiona, agarra com a mesma intenção, com a intenção de parar um contra-ataque. Portanto, este cartão não é o tipo de cartão que eu condeno no Prestiani. Os outros, se calhar, sim, mas este não. Uma última pergunta que ainda não fiz. Mas não tenho que fazer todos. Não tenho que fazer todos. Há mais colegas que não fizeram. Então peço desculpa. Olha, peço desculpa. Quem está a liderar a conferência de imprensa sou eu. Posso? Ok? Não podes, porque eu tinha dito que a conferência tinha terminado. Ok? Obrigado. Bom fim de semana.
Aqui a conferência de imprensa a acabar aqui num tom um bocadinho excessivo, mas aliás, ele tinha dito duas últimas perguntas, tinha dito anteriormente, depois fizeram aí, agora tinha dito a última pergunta, ou seja, aqui também os jornalistas têm que respeitar, está estipulado o número de perguntas de início e depois é o primeiro a levantar a mão, a fazer a pergunta, como é evidente, aqui não há ressentimentos e acho que as coisas devem ser encaradas de forma profissional. Relativamente aqui com licença, à situação de Prestiani, concordo plenamente. Era uma falta que tinha a ser feita. Aliás, a gente perde uma taça de Portugal frente ao Sporting precisamente por sermos anjinhos e não fazemos uma falta atempada. Contra o Rio Ave a mesma história, contra o Casa Pia a mesma história. Já tínhamos tido situações desse género nesta época, contra-ataques nos últimos minutos em que não parámos e por pouco não sofremos o gol do empate. E isto são aquelas faltas cirúrgicas, aquelas faltas necessárias. Infelizmente, depois a falta foi um pouco mais brusca. Prestiani não consegue cortar o lance e acaba por atingir apenas o jogador do Sporting. E assim sendo, acaba por ver o vermelho. Não me parece que seja um vermelho problemático. Eu não castigaria o jogador, entre aspas. Acho que ele fez o que tinha que ser feito, como é evidente. E relativamente aqui à análise, comparativamente com a situação de Yulman, evidentemente Yulman naquela situação devia ter levado cartão amarelo. Aliás, eu disse-o ontem durante o watch along, porque ele para a jogada sem qualquer intenção de jogar a bola. Mas às vezes estas faltas cirúrgicas no futebol fazem falta. É importante conseguir parar a jogada dos adversários, porque senão arriscavas, como disse e bem José Mourinho, um jogo em que estavas por cima, onde estavas claramente mais perto de marcar do que te marcassem, porque o Benfica era a única equipa a atacar e a estar perto do gol na segunda parte, com várias jogadas dentro da área, com vários remates à baliza e fora. Perder um jogo nos últimos minutos por não fazer uma falta cirúrgica seria um erro crasso uma vez mais. É assim, meus amigos, não vou alongar muito mais. Está feita então a conferência de imprensa de José Mourinho. Deixa aqui em baixo nos comentários o que é que achaste, se concordas com as palavras do Special One, se achavas que ele devia ter feito substituições mais cedo, se o Benfica merecia ganhar. Eu digo sempre que no futebol não se trata de merecer, trata-se de ser efetivos. Eu acho que falta um pouco de coragem em fazer algum tipo de substituições antes da expulsão, como é evidente, depois da expulsão não, e por exemplo tem que ser a contenção tem que ser feita ali sui generis, com os jogadores que tens em campo e só substituir, trocares homem por homem, mas lá está, fica sempre com um mau sabor de boca, com um amargo de boca quando és dominador e não tens a vitória como resultado. Já nos tinha acontecido com o Leverkusen, onde fomos claramente dominadores e graças a um erro individual perdemos a partida. Aqui, graças a um erro individual, começámos a perder, mas conseguimos dar a volta também. Foi bastante cedo, mas depois uma hora de jogo e não conseguimos voltar a marcar gol. Está bem que é o Sporting, mas nós precisávamos de ganhar e não ganhamos. Isso é que fica para a história. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem dentro do possível, tenham um bom fim de semana e viva o Benfica!